gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E você sabe a relação entre a própolis e a proteção solar? Pois é, esse é o assunto do Utilidade Pública de hoje. Para esclarecer essa relação, a gente recebe aqui no estúdio a diretora de pesquisa da Universidade Tiradentes, Juliana Cardoso. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Então, a própolis vermelha se difere da outra própolis que a gente está acostumado a encontrar nas farmácias pela cor, né? Ela é vermelha e também pela composição química. Ela tem outras substâncias que são diferentes da verde, né? Que é a que a gente costuma comprar nas farmácias. Ela vem sendo estudada desde 2006, né, pelo nosso grupo e outros grupos. A Unicamp também trabalha um pouco, a Alagoas também, e ela tem mostrado um potencial biológico muito diferente, farmacológico muito diferente. Ela tem sido usada como anti-inflamatória, antitumoral, cicatrizante. Nosso grupo já tem vários trabalhos com os potenciais dela. E a gente percebendo esse potencial, a gente começou a pensar em como ela poderia ser utilizada como um protetor solar. Dentro da composição química, porque a própolis, na verdade, a palavra própolis significa pró-proteção, policidade. A abelha, que é a produtora dela, ela vai na região e vai no pasto apícola, que a gente fala, que são as árvores ao redor da colmeia, e ela vai buscando substâncias da natureza que sejam capazes de proteger a colmeia. Aí, o ser humano, né, vai lá, capta esse material, coleta esse material e a gente viu a potencialidade química. Quem são as substâncias químicas que estão nessa resina? Desde 2006, a literatura tem trazido qual a composição química dela. Nós também temos algumas parcerias para isso. E a gente observou que tem uma substância muito importante nela, que chama benzofenona. Essa substância é a que é utilizada nos filtros solares que hoje também estão no mercado. Aí nós pensamos, nós temos ali a benzofenona, que pode proteger contra a radiação ultravioleta. E nós temos outras substâncias conhecidas como flavonoides, que são responsáveis pela ação anti-inflamatória. Então, aquela dorzinha que a gente sente, né, quando a gente toma sol e fica aquele ardência, a vermelhidão, é uma resposta inflamatória que o organismo produz quando tem uma agressão. A agressão é a luz solar. Então, a gente falou, se a gente unir essas duas propriedades que a gente está conseguindo ver, né? Tem dois tipos de substâncias importantes. Na própolis vermelha. Na própolis vermelha. Se a gente unir isso e produzir um protetor solar. E foi isso que a gente fez, né? Aí, a partir de 2011, a gente começou a desenvolver essa formulação. Uma aluna nossa de mestrado da Universidade Tiradentes começou a fazer os testes e a gente percebeu um resultado bem promissor. Agora, né, a gente está começando a trabalhar no desenvolvimento com humanos. Para isso, a gente tem que mandar para o Comitê de Ética em Brasília e não começa antes de ter toda a autorização necessária, né? Para isso, envolve um dermatologista, o Dr. Charles, que é da nossa equipe lá da medicina da UNIT. A gente tem farmacêuticos, tem patologistas, todo mundo é envolvido no projeto. Tem locais específicos no país onde a própolis vermelha seja produzida com mais destaque? Em Alagoas é o principal produtor dele. Inclusive, hoje ele já tem a denominação geográfica de própolis vermelha alagoana. O que é isso? Existe um órgão no Brasil, que é o INPI, que ele é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ele resguarda os direitos brasileiros, tanto da biodiversidade quanto da propriedade intelectual. Ou seja, uma ideia, um produto que você desenvolve no Brasil, você pode ir lá e depositar uma patente, depositar uma proteção, né? Quanto isso. Então, tanto o nosso trabalho já foi depositado no INPI, quanto a Alagoas também tem protegido, porque existe desde 2006... observando as propriedades biológicas que a própolis vermelha trazia, os japoneses, outros países começaram a querer vir buscar essas informações e buscar nosso produto. Então, aí, com isso, Alagoas protegeu, né? Para Sergipe entrar nisso, a gente vai ter que ter uma série de estudos da parte ambiental também. Sergipe, a produção fica em Brejo Grande. Brejo Grande, no norte de Sergipe, né? Hoje eles não estão produzindo mais porque eles têm mais um interesse com o pólen apícola. Mas é uma região que pode ser capaz de produzir própolis vermelha de qualidade. A diferença, para quem está em casa, das propriedades da própolis que a gente está acostumado a ver nas farmácias e da própolis vermelha, tem alguma diferença que seja assim
mais evidente? Quando a gente compara, em alguns estudos anteriores que nós fizemos, quando a gente compara a própolis vermelha com a própolis verde, a gente percebe ela vai ser mais tóxica. Porque o que acontece? Qualquer medicamento, entre o que é bom e o veneno, né? Entre o medicamento e o veneno, depende da dose. Né? Se eu usar a mesma dose para as duas própolis, a própolis vermelha vai ser tóxica. Se eu usar uma concentração menor, a própolis verde acaba tendo menor ação do que a vermelha. Né? Então, ela tem um potencial biológico muito grande. E aí, então, você tem que tomar cuidado. Até assim, quando a gente aparece para o público, né, a gente fala para não usar isso em casa sem... todo produto natural, às vezes as pessoas colocam na cabeça que não é tóxico, não tem problema. Tem sim e tem riscos. Então, ele está em fase de desenvolvimento. Todos os testes com animais e humanos devem ser feitos antes de entrar no mercado. E esse é um equívoco bem comum. A gente tem que pensar, às vezes o produto sintético é um produto químico, mas o produto natural também é um produto químico, né? Então, as pessoas acham que o produto natural não tem química. São substâncias químicas, né? Que estão ali. E eu falo que até a água, se você engolir 20 litros de água vai fazer mal. Então, não tem nada que seja inócuo. O problema é a quantidade, né? Então, para a gente saber qual a quantidade adequada, primeiro são feitos testes. Seja ele um produto natural, seja ele um produto sintético. Em relação à própolis vermelha e à proteção solar, o que os testes vem mostrando, por exemplo, até agora, o que a pesquisa, na verdade, vem mostrando até agora, quando a gente fala da proteção raios UVA, UVB? O que a gente já notou, né? Além da... Porque hoje existem dois tipos de filtro solar, o filtro físico e o filtro químico. O filtro físico é aquele que deixa a gente branquinha. Hoje já não mais, porque existe tecnologia de fazer as partículas bem pequenininhas, né? As nanopartículas. Mas ele faz uma proteção física, ou seja, uma barreira. Ele impede que o sol, que a radiação incida sobre a pele. Então, é uma barreira, é como se fosse a roupa. A roupa, quando a gente está com roupa, não fica marquinha, porque ela protege. Então, esse é o filtro físico, né? Que é a base de óxido de titânio e óxido de zinco. Mas tem o filtro químico. Geralmente, os filtros que a gente compra no mercado é uma mistura dos dois, os protetores solares. E aí, o filtro químico, ele faz o quê? Ele absorve essa radiação e transforma, dissipa, para que ele não cause o dano para dar câncer de pele e para ferir o tecido da pele. O que é a própolis vermelha? Onde a própolis vermelha entra nisso? Ela não tem uma proteção física, ela tem uma proteção química, né? Como a benzofenona que eu disse. E o que ela vai fazer? Ela tem a substância, a benzofenona, que vai ajudar, como o filtro solar faz, pega essa energia solar e dissipa, transforma, né? E ela tem substâncias que a gente chama de flavonoides. Quem são esses flavonoides? Eles são responsáveis pela ação anti-inflamatória. Ele consegue tirar os sintomas de uma agressão, que é o rubor, que é aquele que fica vermelhinho, o calor e a dor, né? Que são os sintomas da inflamação. Né? E edema, quando às vezes enche um pouquinho. Então, como ele tem ação anti-inflamatória, ele evita. Além disso, ele tem ação antioxidante. O que é a ação antioxidante? É a ação anti-rugas, né, que o pessoal fala, anti-envelhecimento. Mas não é todo o processo químico gera lixo. Quando a gente faz festa em casa, não gera lixo? Então, quando existe uma reação química, vai gerar lixo. O que é esse lixo? A gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, eles podem ir lá no DNA e causar o câncer, eles podem fazer uma injúria, né, um dano ao tecido. Então, o que o anticoncepcionante vai lá e faz a limpeza? Ele faz o sequestro dessas substâncias. E com isso, a gente tem menos substâncias para agredir. E aí, Juliana, quando você começa a falar, trazer todos esses benefícios, por exemplo, quando ela falou agora da ruga, e aí para quem começou a acompanhar agora, a gente está conversando, batendo um papo aqui com a diretora de pesquisa da Universidade Tiradentes, Juliana Cardoso, que está falando aqui de uma pesquisa que futuramente vamos ter novidades aí para o verão, que é a utilização da própolis vermelha no protetor solar. E aí, com todos esses benefícios, olha, protege ali das rugas. Há possibilidade também da gente ter essa pesquisa aí ampliada para cosméticos, assim, além do protetor solar? Sim, isso não foi investigado, né? A gente está sob investigação. Mas, por exemplo, a radiação solar já é conhecida como um fator de envelhecimento precoce, né? Quando a pessoa que toma muito sol desprotegida, ela vai ter o dano, né, na pele, causando as rugas, causando o aspecto mais envelhecido. Isso nada mais é do que o dano da célula epitelial, ou seja, esses radicais livres que foram eliminados ali durante aquela reação química entre a radiação solar e o tecido, vai ficar ali e vai causar o dano. Se você se protege, você tem um menor dano.
E aí você envelhece menos, né? Então hoje, ainda mais numa cidade como Aracaju, é necessário o uso do protetor solar. Essa fase que a gente está falando aqui agora é uma fase de pesquisa. Você estava falando que ainda vai passar aí, esse material vai passar por testes em humanos ainda. Isso deve demorar quanto tempo? Olha, nós já encaminhamos para o Comitê de Ética, né, de pesquisa, porque nenhuma pesquisa se faz com seres humanos sem antes o aval do Comitê de Ética. Então, ele foi enviado, estamos esperando a resposta. Voluntários vão ser selecionados. Esses voluntários, ele tem que ter a pele bem branquinha, para a gente conseguir ver então, na pior situação, né, a pessoa que tem a pele mais branca é a pessoa mais exposta a esse tipo de dano, porque ela não tem a proteção da melanina endógena. Então, a gente vai estar fazendo com esse tipo de pele tipo 1, que a gente chama. E depois disso, aí a gente já pode estar começando. A gente faz o ensaio primeiro para saber quanto tempo ele vai proteger. Então, aquele númerozinho que a gente tem no fator de proteção solar, 2, 4, 15, 6. 50, na verdade é a diferença entre o tempo que ele protege. Então, quanto tempo demora para ficar vermelhinho? Da pele desprotegida, ou seja, sem o filtro solar, e a pele protegida com o filtro solar. Então, cada pele tem uma. De repente, você se bronzeia muito mais rápido ou fica uma vermelhinha muito mais rápida que a outra pessoa. Então, cada voluntário vai ser testado qual é a gente chama de dose eritematógena mínima, ou seja, qual o tempo de sol que ele tem que tomar para ficar vermelhinho, né? Desprotegido. E depois a gente vai passar o nosso produto e vai ver a diferença. Se eu proteger, se eu posso ficar o dobro do tempo, eu tenho fator de proteção 2. Se eu posso ficar 4 vezes mais tempo, eu tenho fator de proteção 4. Depois do ensaio, a gente já tem a resposta, a gente já sabe que ele protege. A gente vai ver agora, o que a gente está vendo é nos humanos. Então, vai ter mancha, a gente vai ter outras coisas que a gente vai estar buscando, porque a gente tem que estar um produto extremamente seguro para colocar no mercado. Além da questão desse fator, né? Porque isso é apenas um item da pesquisa. A gente depois tem a vida de prateleira. Então, o que é a vida de prateleira do produto? É o prazo de validade. Eu posso guardar ele na minha casa 2 anos? 1 ano? Né? Então, aí vai ter um outro tipo de estudo seguido disso. Então, na verdade, hoje, a pesquisa ela é fomentada, a nossa pesquisa foi fomentada pela FAPTEC, CNPq, CAPES, né, que são os órgãos que ajudam a gente a estar fazendo, a gente não tem nenhuma ligação com a indústria, né? É todo fomento nacional, estadual, né, que ajuda muito. Uma outra coisa que eu gosto de sempre falar, quando a gente trabalha com própolis, a gente tem vários lances que a gente pode trabalhar na sociedade. Então, eu estou produzindo um produto, né, que pode cuidar, né, da saúde da população. Eu tenho o apicultor, que está lá na ponta produzindo, que faz parte da agricultura familiar. Esse agricultor ele tem uma noção de sustentabilidade, porque ele precisa conservar o pasto apícola, que são as árvores ao redor, porque senão ele não vai ter abelha produzindo. Então, existe um aspecto ecológico envolvido nisso, sustentável, né? Também de agricultura familiar, onde você vai ter o subsídio para esse agricultor poder sustentar a família dele, né? E a gente vai ter a formação de recursos humanos. Então, os meus alunos hoje estão aprendendo técnicas e desenvolvendo conhecimentos, habilidades e competências através desse estudo. Então, assim, a pesquisa parece que é só desenvolver um produto. Não, ela vai estar tendo uma capilaridade muito mais ampla do que simplesmente, né? De vez em quando as pessoas perguntam, mas você é só pesquisadora, né? Então, a sociedade... Como se pesquisar fosse pouco. Não, ela não percebe, talvez, a abrangência que a pesquisa pode ter na sociedade. A responsabilidade de tudo isso. Juliana, daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso bate-papo. Utilidade pública, a gente vai dar uma pausa para o intervalo e a gente volta já 2 minutos.